Deus por onde ele estiver. De maneira, queridos, que o desejo do coração de Deus, antes mesmo do pecado entrar no mundo, é que toda a terra fosse cheia da sua imagem e da sua semelhança. E essa imagem e semelhança que iria alcançar toda a terra, antes mesmo do pecado entrar no mundo, alcançaria toda a terra através de mim e de você. Porque quando Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança, a compreensão teológica que precisamos ter acerca desta expressão e desta feitura que fomos feitos pela parte de Deus, queridos, é que nós fomos feitos para lembrar quem Deus é. Então, quando somos a imagem e semelhança de Deus e fomos feitos para habitar nessa terra, nós somos feitos, queridos, não somente para que a gente pudesse habitar um paraíso, mas nós somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, para que Deus habitasse a terra, através de mim e de você, queridos, de maneira que nós lembramos quem Deus é. E Deus queria encher toda a terra, antes mesmo do pecado, através de mim e de você. Ele queria encher toda a terra da sua imagem e da sua semelhança. Missões é um tema tão pertinente, tão relevante, porque, queridos, nessa compreensão, missões não é o plano B. Não é um negócio que Deus pensa depois que o pecado entra. Pelo contrário, queridos, missões, a ideia é a gente espalhar, multiplicar, povoar, encher toda a terra. Queridos, eu penso nessa compreensão proclamadora de missões, pensando que nós fomos feitos para testemunhar, mostrar quem Deus é. E em todo lugar, em todo tempo, em todo campo, através de toda a expressão da nossa vida, Deus precisa ser entendido e conhecido. E eu louvo o Senhor, porque Ele pode ser entendido e conhecido através de qualquer um de nós, porque todos nós fomos feitos conforme a imagem e a semelhança de Deus. O pecado não aniquilou a imagem e a semelhança de Deus em nós. E eu penso até mesmo, queridos, nesse grande fator bíblico. Precisamos entender nesse fator bíblico que todos nós podemos ser bênção do reino de Deus, porque todos nós podemos comunicar, revelar, testemunhar quem Deus é, por causa daquilo que Deus fez em nós e a forma que Ele nos fez. Segunda característica, queridos, aí eu já penso em missões, é a sua característica restauradora, porque lá em 2 Coríntios 5,18, Paulo diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É claro que o pecado entrou no mundo, é claro que o pecado passou a habitar no coração do homem, e conforme Gênesis capítulo 5, 1, 2 e 3, é muito claro que em Adão não somente ele pecou, mas todos nós pecamos. É muito claro que essa imagem e semelhança de Deus, que Deus fez Adão e Eva, ela passa agora, sabe, queridos, para as futuras gerações através dos pais e dos filhos. Porque se você ler lá Gênesis 5, 1 a 3, Adão, a Eva e as futuras gerações, os filhos dos filhos, eles nasciam conforme a sua imagem, conforme a imagem de Deus. Só que nós nascemos agora corrompidos pelo pecado. O salmista diz que em pecado nós somos concebidos, nós somos gerados. Eu sou pecador não por causa daquilo que eu faço, mas eu sou pecador por causa daquilo que eu sou. Porque independentemente daquilo que eu faço, eu já nasci condenado. Todo homem nasce condenado, independentemente da cultura, do berço, da eloquência, sabe, da conta bancária, sabe, queridos, independentemente das boas obras que ele pratica, todo homem nasce condenado e necessitado de quê? De resgate. E agora Paulo está dizendo que nós também seremos instrumentos de reconciliação. Através de nós as pessoas poderão se aproximar novamente de Deus, entendendo Deus, conhecendo Deus, sendo alcançado pela graça do Senhor, porque é necessário. Porque se Cristo não se torna a realidade na vida do coração do homem, esse homem viverá condenado e morrerá, queridos, e viverá. É uma realidade eterna de separação total da graça, da vida, da santidade, da pessoa do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, missões tem esse caráter, querido, de proclamação e de restauração.
A gente vai para as nações para mostrar quem Deus é, mas nós também vamos às nações para sermos instrumentos de salvação, para que aquelas pessoas conheçam e se rendam diante do único e verdadeiro Senhor. Amém. Queridos, em terceiro lugar, missões, ela tem uma característica imperativa. Olha só a grande comissão: toda autoridade me foi dada, portanto vão. Todos os povos, raças, tribos, línguas, nações. O missionário, eu gosto de usar essa ilustração. Depois de 40 anos na comunidade, indígena, isolada, a família, a igreja que enviara aquele homem, pensando até que ele já havia falecido, partido e se encontrava com Cristo. Depois de 40 anos ele retorna, e é uma alegria para todos. 40 anos entre os indígenas, ele retorna, todo mundo pensava que ele já havia morrido. Há uma celebração, uma festa, um culto em ação de graças, e de repente no final da pregação, do compartilhar daquele nome de Deus, um jovem de 17 anos de idade no fundo da igreja levanta a mão e pergunta: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Claro, você pode fazer. Qual é a sua dúvida, meu irmão? Posso te ajudar? Pode. Como foi o seu chamado? Porque no coração daquele menino de 17 anos de idade, alguém que vive uma vida de tamanha abnegação, ao ponto de deixar pai, mãe, cultura, nação, igreja, e passa 40 anos, embrenhado no meio do mato, de uma cultura pagã, querido, sem retorno, sem telefone, sem internet, sem água gelada, sem arroz com feijão, queridos, sem ouvir o português, ou sua língua materna. O menino pensou que o próprio Jesus Cristo havia se encarnado novamente e falado com ele, para tentar convencê-lo de tamanho desafio, ou de tamanha vida de abnegação e de amor àqueles que ainda não conhecem Jesus. Aquele missionário, ele parou, pensou bastante, respirou profundamente, voltou para aquele menino e falou assim: meu jovem, olha, se você pensa que talvez um anjo veio falar comigo, de repente desceu fogo dos céus, enfim, à noite eu fui arrebatado dos sonhos, e uma luz me alcançou. Não foi assim não. Sabe como foi meu chamado? Se eu posso dizer que eu tive um chamado, eu estava lendo a Bíblia, de repente eu me deparei com uma ordem, com uma ordenança, eu simplesmente decidi obedecer. Porque missões, queridos, não é algo opcional, optativo, é imperativo. Há uma comissão acerca da nossa vida. Todo mundo, queridos, precisa se envolver nesse processo de missões, porque nós somos feitos por um Deus missionário que deseja alcançar toda a terra e espalhar sua glória entre todos os povos. E Ele traz uma ordenança muito clara, independentemente da sua idade. Você pode estar, talvez, terminando a sua faculdade, ou terminou a sua faculdade e correndo atrás da sua pós-graduação. Nada disso é desculpa para que você não se embrenhe, não se mergulhe, não se envolva com esse processo de Deus em alcançar todas as nações. É claro que nem todo mundo será chamado para ir. Alguns oram, outros contribuem e outros vão. Agora, não há nenhum tipo de escaparmos, queridos, dessa comissão. Estamos debaixo de uma comissão que nos é dada por alguém que tem toda a autoridade. E ele vira para nós e fala: vão. Até a ideia do ide no grego é indo. É uma ação constante, é cada passo, é em cada relacionamento, é cada dia. Jesus precisa ser conhecido e revelado através de mim, queridos. De maneira até que eu preciso entender e compreender que é daqui, de onde eu estou, até os confins da terra. Para tal, queridos, alguém só terá condições, ou só terá autoridade, ou poderá ser considerado como alguém vocacionado para ir aos confins da terra, se ele consegue ser bênção na sua igreja local, na sua casa, no lugar que ele está inserido. É sendo bênção. Vivam sendo bênção. Vivam testemunhando, vivam proclamando, vivam revelando quem Deus é. Vivam sendo um instrumento de resgate, de salvação. Vivam. É durante o curso de toda a vida. Vivam fazendo missões. Sabe, queridos, em quarto lugar,
Missões possuem também uma característica outrocêntrica. Sabe, missões é quando eu penso nos outros, que eu não conheço, que eu não sei quem é, eu não sei da família. Pessoas assim do coração fechado, pessoas de fato do coração obstinado, pessoas assim com uma cultura demoníaca, pessoas, sabe, que em alguns momentos até se confundem assim com bárbaros. Mesmo assim, queridos, a gente abre mão de pai e mãe, do conforto, daquilo que nós temos, da nossa zona de conforto, e começamos a viver em prol daqueles que nós não conhecemos. A esse desafio. E é interessante, queridos, que esse texto que nós separamos aqui em Isaías 58, 1 a 3, sabe, o povo está orando, o povo está jejuando, o povo está se congregando, o povo está tendo prazer em ouvir a palavra, mas Deus está dizendo que toda aquela expressão de culto, de adoração não serve para Ele, porque quando o povo se reúne, quando o povo vai à igreja, quando o povo lê a palavra, quando o povo ora, eles fazem isso pensando somente em si mesmos. Sabe por que esse tipo de vida, essa vida centrada em nós mesmos, não agrada o coração do Pai? Porque em Jesus Ele veio a este mundo, Ele não veio por causa de si mesmo. Ele veio a este mundo por causa de mim e de você. Ele viveu neste mundo por causa de mim e de você. Ele morreu neste mundo por causa de mim e de você. E até hoje Ele está diante de Deus, intercedendo por mim e por você, para que eu e você não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que nos amou e se entregou. O estilo de vida que eu e você precisamos ter, queridos, pautados no desafio de missões, é um estilo de vida outrocêntrico. De maneira que o dar é tão importante quanto o receber. De maneira que o abraçar é tão importante quanto ser abraçado. De maneira, queridos, que o ofertar é tão importante como receber. Sabe, queridos, então missões, ela tem essa característica outrocêntrica, na qual a gente passa a viver não mais para nós mesmos, mas por aquele que nos amou. Queridos, uma última característica, Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7, para mim é um dos textos mais sérios da palavra de Deus. É um momento assim crucial, um momento que a nação está transviada, e Deus traz uma palavra, Ele intervém na vida de degradação, de frieza espiritual da nação de Israel. Ele tenta resgatar esse povo, atrair esse povo para perto de si, e trazer esse povo para o centro da sua vontade. E Ele faz algumas revelações incríveis acerca de quem somos nós, do cuidado que nós temos de Deus, da forma tão especial que nós somos feitos, nos comparando, queridos, com uma vinha, e dizendo que o agricultor escolheu o melhor lugar, ele deu o melhor cuidado, ele pegou as melhores mudas de parreiras, e ele fez uma plantação incrível, e ele construiu uma torre no meio daquela plantação, e dia e noite ele cuidava daquela plantação, e ele fez tudo aquilo porque ele tinha uma expectativa, que aquele parreiral, aquela lavoura de pés de uvas, dessem bons frutos, mas ao invés de darem bons frutos, aquilo tudo deu um fruto ruim, e Deus falou assim: eu não aceito, porque eu fiz para ser bênção, eu cuidei para ser bênção, eu amparo, protejo para ser bênção, eu vou fazer vocês funcionarem do jeito que eu quero que vocês funcionem. Aí ele diz o seguinte, em outras palavras, segundo o texto: se a minha bondade não faz vocês funcionarem, o meu juízo vai fazer vocês funcionarem. Queridos, o que Deus está dizendo aqui é que quando eu e você fazemos a vontade dele, isso é muito mais importante do que quando eu e você usamos quem Ele é para o nosso próprio conforto. Ele está dizendo que viver a vontade de Deus é muito mais importante do que usar Deus e fazer com que Deus, queridos, sustente a nossa vontade. O que Ele está dizendo aqui, queridos, é que Ele sempre funcionou. Quem ninguém estragava e quem não funciona bem durante essa realidade da nossa vida na face da terra será eu e você. O que Ele está dizendo aqui é que Ele tem uma expectativa que Ele não abre mão. Qual é a expectativa dele? Que eu e você venhamos a dar bons frutos. E Ele vai trabalhar, Ele diz assim: eu vou dar
elas não vão mais derramar água sobre vocês. Eu vou destruir o muro de proteção, e os chacais e os animais, eles vão entrar e vão pisar vocês. Sabe o que ele está dizendo, queridos? Que o maior problema da minha vida, da sua vida, pode ser ele mesmo. Porque ele não está dizendo que vai ser o diabo que vai dar ordem às nuvens e elas não vão chover. Está entendendo isso? Ele não está dizendo que vai ser o diabo que vai, sabe, bagunçar lá a cerca e de repente os animais vão entrar. Porque o diabo não tem esse poder. Quem tem esse poder é aquele que controla todas as coisas, que chama cada estrela pelo nome, e sabe quantos fios de cabeça tem na nossa cabeça, de cabelo que tem na nossa cabeça, que dá ordem às folhas e elas caem. Esse pode ser o seu maior problema, sabe por quê, queridos? Porque quando Deus determina, está determinado. Quando Deus faz, está feito. E Ele está dizendo que Ele criou você para ser uma bênção. Ele vai trabalhar na sua vida para que você seja bênção. Por isso que às vezes as coisas não andam conforme nós queremos. E talvez não anda conforme nós queremos, porque Deus está chamando a nossa atenção, mexendo na nossa vida, para fazer com que nós compreendamos a preciosidade da sua vontade. E Ele não abre mão, Ele prefere colocar o seu povo debaixo de cativeiro, de castigo, corrigindo, purificando, levando o povo a arrependimento e quebrantamento, do que abrir concessões e virar para nós e falar assim: não, vivam de qualquer jeito. Deus não é Deus de viver de qualquer jeito, queridos. Deus é Deus de fidelidade. Deus é Deus de santidade. Deus é Deus de compromisso total, de aliança total, de inteireza total na sua proposta para mim e para você. E o que eu quero que você entenda, pegando esse texto, queridos, é que missões, ela tem uma característica insubstituível. Deus não abre mão disso, porque Ele te fez para encher toda a terra da sua glória. Ele te fez para que você possa encher a sua igreja da bênção dEle. Ele te fez para que você possa levar a presença dEle para dentro da sua casa. Ele te fez para que os povos conheçam quem Ele é, através de mim e de você, através da nossa contribuição, da nossa oração, através da nossa vida. E agora a gente chega aqui nesse texto, queridos, sabe, com essa compreensão acerca da relevância, da importância aqui de missões. E o versículo 35 nos diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E o meu desafio, queridos, é que nós olhemos para esse texto. Para mim, esse texto ele traz uma definição, uma resolução de como foi a vida de Jesus, uma vida missionária. Para que, olhando para Jesus e a sua vida missionária, a gente possa tirar modelos, a gente possa entender a vida de Jesus como um paradigma, como um padrão, da forma que eu e você precisamos viver. Porque se lá em Isaías diz que Deus tem uma expectativa, e que Ele não abre mão da expectativa dele na minha vida, eu e você precisamos amar mais Jesus, sabe? Porque Jesus foi o único que conseguiu cumprir as expectativas de Deus. Por isso Jesus precisa, ser relevante e precioso na nossa vida, porque Ele foi o único que cumpriu as expectativas de Deus. E Deus tem expectativas que Ele não abrirá mão delas. Por isso precisamos olhar para Jesus. Sempre, Ele tem que ser o alvo da nossa vida, o maior desejo do nosso coração, a maior busca para a nossa alma. Eu marquei aqui algumas questões, até eu já mencionei por qual tempo, quero passar rapidamente por elas. Jesus é um exemplo máximo de como viver e servir a Deus. Em segundo lugar, todo cristão verdadeiro precisa ser semelhante à vida de Jesus. Em terceiro lugar, a vida e ministério de Jesus precisam ser alvos constantes da nossa busca. Em quarto lugar, somente quando nós vivemos como Jesus, cumpriremos as expectativas de Deus acerca de missões, acerca de tudo na nossa vida. Porque Deus, lá em Isaías 5:7, tem expectativas que nós venhamos a dar bons frutos. Deus tem expectativa. Eu sei que você vive com muita expectativa de Deus, né? Eu encontro pessoas assim, invocadas com Deus. Deus, tu não está me ouvindo. Eu estou orando, tu não está fazendo. Até parece que o problema está nele, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: muito mais importante do que você viver por essa terra e ter suas expectativas solucionadas, seus problemas resolvidos,
É você parar, tentar entender e perguntar: Deus, eu estou aqui vivendo, eu estou olhando, eu estou jejuando, estou fazendo tudo esforço, eu estou me matando por mim mesmo. Mas na verdade eu estou entendendo que o Senhor tem uma vontade, o Senhor tem expectativas, eu quero que o Senhor me fale o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer fazer em mim através de mim? Isso é muito mais importante que isso. Porque ele vive falando: o Senhor faz alguma coisa por mim. É perguntar: o que o Senhor quer fazer através de mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? E esse texto aqui nos responde algumas coisas. Em primeiro lugar, vou passar rapidamente o nome do tempo. Em primeiro lugar, queridos, o primeiro paradigma da resolução da vida de Jesus, da definição que precisa ser modelo para a gente viver missões, é que Jesus, aqui é do ministério de Jesus, da vida prática de Jesus, da vida de Jesus movimentada em direção às pessoas e canal de bênção para alcançar o coração das pessoas. Eu tenho um entendimento aqui no versículo 35 do ministério de Jesus, que o ministério de Jesus, ele é ativo e, em segundo lugar, ele é a todos. Ativo e a todos. Olha só, Jesus ia passando por todas as, olha só, Jesus ia passando todas as cidades e povoados, todos os lugares, daqui para frente, por onde eu for, eu serei bênção. E eu estava um tempo atrás meditando nesse texto, e eu não conheço nenhuma fase da vida de Jesus que ele não estava no centro da vontade de Deus e sendo bênção. Não conheço isso. Talvez você conheça, depois, até aqui mesmo na ministração, você possa levantar a mão e me dizer. Mateus 19, 13 a 14, Jesus abençoa as crianças, que os discípulos não queriam que ele abençoasse. Ele para tudo, traga os pequenininhos, ajoelha e abençoa. E a palavra no grego, queridos, ali diz que Jesus orou com tamanha intensidade, que ele não orou por mais nada na face da terra com um coração tão inteiro. Ele não orou para a ceia, ele não orou pela igreja com tanta intensidade como ele orou por aquelas crianças. Sabe por que Jesus para dar atenção às crianças, abençoa com um coração tão generoso, para mostrar para mim e para você que o ministério dele é para todos. Nós não damos às vezes muita importância para as crianças. Jesus parou e disse assim: cara, que trouxe eles para perto de si e fez uma oração da mais acalorada que ele poderia fazer. É a ideia do grego aqui dessa oração de Jesus. Depois Jesus estava numa viagem em João 4:24, bateu uma sede, alta hora do dia, se aproxima de uma mulher, um diálogo ali acontece. E se juntassem ali, queridos, 3 adultos acima de 33 anos de idade, adultos que se dizia mestre, rabino, e visse Jesus conversando com uma mulher, ainda mais samaritana, e eles julgassem Jesus, Jesus poderia ser condenado à morte ali mesmo. Porque para os rabinos da época, a mulher e cachorro era a mesma coisa. Não tinha uma alma. Tem alma, não tinha. Eles têm um crime em alma, a mulher tinha alma. Sabe que as mulheres têm dignidade, não por causa do movimento feminista, mas por causa de Jesus Cristo, mas também. Que conversa com essa mulher, sustentado pelas mulheres. Essa mulher tem dúvidas. Os meus pais adoravam ali, acolá. Aonde o Senhor diz que é o lugar da adoração? Mulher, a hora vem que já chegou. Uma das revelações mais especiais do Novo Testamento, Jesus faz isso a uma. Aquela adoração que o Pai quer é em espírito e verdade. E sabe por que Jesus parou para conversar com uma mulher, queridos? Ninguém dava importância e relevância para a mulher. Para mostrar para mim e para você que até os confins da terra tem importância para ele. Porque ele veio para todos. O ministério dele, queridos, é ativo e é a todos. Publicanos, ladrões. Eu gosto tanto daquela cena de Jesus na cruz, entre 2 salteadores, no tempo de maior aflição e dor. Um zombava e o outro falou assim: lembra-te de mim. Mas Jesus, talvez assim, com o corpo todo cheio de hematomas, endurecido, enrijecido, moído, porque ele foi moído por causa do meu pecado na minha transgressão. Isso agora é a minha versão, não é nem a NVI. Mas eu acho que quando Jesus ouviu aquele ladrão falando: lembra de mim, no meio daquela dor, isso é coisa minha, querido. Sei que todo pregador tem sua pontadinha de heresia, né? Eu acho que Jesus, naquele dia, na cruz, ele sorriu. Porque ele ouviu o homem, aquele que ele mais ama ouvir. Lembra-te de mim, como é que é? É agora, hoje mesmo, estarás comigo no. Porque
porque numa festa ele transforma água em vinho. No momento de maior dor, ele se preocupa com os outros. Sabe por que Jesus é assim, queridos? Para mostrar para mim que a vida dele foi para todos, ativa, até dormindo. Jesus no barco, lembram? A tempestade veio e o mestre cochilando. Mas era preciso dormir para que a fé dos discípulos fosse confrontada. Era uma fé pequena, precisava aumentar. Jesus precisava estar dormindo. No ventre, quando ele vai visitar a mamãe Maria, vai visitar a mamãe Isabel, com João Batista no ventre, lá na região da Judéia, quando elas se falam, dentro de Isabel, João Batista se mete de um jeito, ela fica cheia do Espírito Santo, e ela profetiza e reconhece: o meu Salvador está chegando. Até no ventre Jesus é bênção. Em toda a área da sua vida, ele está no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu papel, revelando a graça e o poder de Deus, querido, na minha vida e na sua vida. É esse paradigma de missões que nós temos que ter. É por onde eu for, é o jeito que eu vivo. Missões, queridos, não se faz, sabe, pelo carimbo do passaporte somente. Missões a gente não faz quando a gente cruza somente as fronteiras. Não, queridos. Missões a gente faz com o estilo de vida que a gente leva. Ativa e a todos. Em todo tempo e em todo lugar. Deus sendo revelado e nos usando para gerar salvação, vida e graça até os confins da terra. Queridos, em segundo lugar, a gente precisa olhar para a vida de Jesus, versículo 35, ainda entender que a atividade de Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Olha, queridos, eu quero desafiar você a entender João 14:12, que fala do desafio que ele nos chamou para fazer as mesmas obras e obras maiores. Eu sempre olhei para esse texto e disse: Senhor, nós para não dá. Quer dizer então que o Senhor me chamou para fazer as mesmas coisas maiores. Maiores, sabe o que, queridos? Maiores em projeção. Jesus nunca pisou no Brasil, mas nós estamos aqui. Isso é maior. As mesmas coisas maiores. Ensinando e pregando, usando a palavra de Deus. A palavra de Deus que liberta, cura, restaura, transforma. E eu entendo que se o missionário cruza o oceano, ele precisa lá usar a palavra de Deus, porque não existe nada mais poderoso na face da terra do que a palavra do Senhor. Então, se nós vamos para levar a palavra do Senhor, imagina só quando nós decidimos viver a palavra do Senhor aqui hoje. A cura da alma, a cura, sabe, do entendimento, a salvação e a restauração é processada na nossa vida. Queridos, terceiro lugar, penúltimo também, o versículo 36 fala da sensibilidade de Jesus. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ele olha e ele vê além da aparência. Eu vim para cá com o coração ainda meio apertado, queridos, no início do ano de setembro do ano passado. No carnaval eu fui visitar meu avô em Goiás. Eu voltei para cá muito feliz, sabe por quê? Estamos falando de missões. Em setembro nós fizemos a nossa conferência de missões. E eu estava lá colocando umas bandeiras, era uma quinta-feira, 3 horas da tarde. De repente alguém bateu no portão da igreja. E eu abri a porta, era uma angolana. Pai! Eu achei aquilo incrível. Nós estamos aqui falando dos confins da terra, e Deus está trazendo nações da terra para o nosso bigode. Sabe por quê, queridos? São Paulo, para mim, hoje é o terceiro lugar, melhor lugar do mundo para ser igreja. O tanto de gente que tem aqui. Quando a gente pensa em missões, a gente pensa em Nordeste, na África. Eu vou falar um negócio para vocês: as pessoas aqui estão carentes, aflitas e exaustas. Estão de terno e gravata. Batem por aí de carão. Trabalham em multinacionais. Falam 3, 4, 5 idiomas. Tem 4, 5, 8 diplomas. Mas não tem Jesus de Nazaré na vida. Sabe o que acontece quando a gente não tem Jesus de Nazaré na vida? A gente vive aflito, exausto. Porque nós precisamos ter comunhão.